pessoal! Você sabe o que é o orçamento público? Todo mundo sabe que dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar, não é mesmo? Nada vem de graça e não existe almoço grátis. São frases do nosso cotidiano por aí, né? Sim, viver bem custa dinheiro. E se você está aqui no YouTube, muito provavelmente você já assistiu algum vídeo de educação financeira. É uma matéria muito importante, que aliás deveria ser ensinada nas escolas. Nesses vídeos, alguns conselhos sempre são repetidos. Organize as suas finanças em uma planilha para você saber o que está consumindo a sua grana. Estabeleça os seus objetivos e o prazo para a respectiva realização. E caso a sua renda atual não seja suficiente para dar conta dessas metas, corte despesas e busque renda extra, pois o importante é que o plano proposto seja viável. Ora, se esse planejamento é importante para a saúde das nossas finanças pessoais, com muito mais razão, ele vai ser importante para a saúde das contas públicas. E é para isso que serve, galera, o orçamento público, para organizar as despesas e as receitas do poder público e para alinhar esse fluxo de recursos com os objetivos estratégicos do Estado. Todos nós desejamos ruas bem asfaltadas e limpas, bem como escolas, hospitais, segurança pública de qualidade, não é mesmo? Pois é. Para isso, a gente precisa de um orçamento público bem construído, com base em prioridades claras e expectativas realistas sobre a arrecadação da máquina estatal. Dinheiro, galera, não é infinito e todo mundo sabe disso. Por isso, a gente tem que ter prioridades. E de nada adianta um orçamento que não passa de uma peça de ficção. Infelizmente, é isso que acontece na máquina pública brasileira. O orçamento público materializa-se por meio das chamadas leis orçamentárias, que são um conjunto de 3 leis que orientam a atividade das finanças da máquina pública. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. E tem gente que escuta o nome dessas leis e dá até arrepios. Pensa que o orçamento público é um assunto muito difícil, incompreensível, reservado a poucos iluminados. Calma, povo! O Estado pode fazer muito pela melhoria da nossa sociedade, mas para tanto precisa de dinheiro. E estudar orçamento público é estudar a máquina estatal e estudar como que ela vai organizar essas receitas e as despesas públicas. Dessa forma, é um assunto fundamental para a cidadania, galera. E vocês vão ver que não é tão difícil ter pelo menos uma ideia de como que vão funcionar essas 3 leis orçamentárias. Então, galera, vem com a gente e vamos conhecer mais sobre esse assunto fundamental. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Carvalho Silva e essa é a Máquina Pública, um canal dedicado à educação continuada para a cidadania. Em um Estado de Direito, o gestor público não pode agir como um monarca absolutista. Isso é, ele não pode fazer tudo que ele quer, simplesmente porque ele quer, como uma criança birrenta. Negativo. Em um Estado de Direito, o gestor público pode fazer apenas aquilo que é autorizado previamente em lei. Em direito, essa ideia recebe o nome de princípio da legalidade e é uma das principais proteções que o indivíduo possui diante do enorme poder do Estado. Mas e o que isso tem a ver com orçamento público, Cíntia? Ora, as leis orçamentárias são as leis que autorizam o Estado a gastar dinheiro, a realizar todas as suas despesas. Sem essa prévia autorização dessas leis orçamentárias, o poder público não pode comprar nem sequer um rolo de papel higiênico, sabia? Pensa assim, as leis orçamentárias são um combinado que todos os representantes do povo fazem para eleger para que lugar e para que programas vão o dinheiro dos seus impostos. Ou seja, já percebeu que quem tem o orçamento tem poder, não é mesmo? E é exatamente nessas leis importantes que teremos as prioridades da máquina estatal no período da vigência daquela lei
em questão. Afinal, como os recursos são sempre escassos, inclusive para a poderosa máquina estatal, é preciso fazer escolhas, o que significa priorizar algumas questões em detrimento de outras questões. Quem nunca ouviu os pais dizer, quando era criança, que nesse mês não vai dar para comprar? Você já gastou toda a sua mesada. É igualzinho para o poder público, galera. E para fazer boas escolhas em nível de prioridades, é necessário conhecimento. E nesse canal, no A Máquina Pública, a gente tem por objetivo essa educação continuada para a cidadania. Então, se você quiser se posicionar com qualidade sobre quais devem ser as prioridades da máquina estatal e da sua comunidade, não deixe de se inscrever aqui e agora. Clique aqui no sininho e assine embaixo para ser notificado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal e para seguir a gente também lá no Instagram, @amáquinapública. E tem muita coisa bacana que a gente só posta lá no Instagram, como dicas de livros e filmes. O entendimento da função de cada uma das leis orçamentárias é o primeiro passo para a compreensão da dinâmica do orçamento público. Iniciemos então pelo Plano Plurianual ou PPA. O PPA estabelece objetivos estratégicos e regionalizados do Poder Executivo para os próximos 4 anos, incluindo grandes projetos e grandes obras. O plano plurianual deve também indicar de onde vai sair o dinheiro para pagar por essas grandes obras e projetos e para pagar também a remuneração dos funcionários necessários para colocar esses empreendimentos para funcionar. Não adianta nada, galera, construir um hospital sem ter condições de recrutar os profissionais necessários para o efetivo funcionamento. Dizer que fez um hospital, mostrar lá só o prédio, sem aparelhos e sem profissionais para trabalharem lá é engana-trouxa. É uma prática eleitoreira que a galera que acompanha o canal aqui não cai, não é mesmo? Prédio sem gente e sem equipamentos é um elefante branco. O plano plurianual é apresentado no primeiro ano do mandato do chefe do Poder Executivo e vale pelos próximos 4 anos subsequentes. Isso é, adentra o primeiro ano do próximo mandato do chefe do Poder Executivo, independente de ter havido ou não reeleição. Isso é importante para garantir o mínimo de continuidade na agenda no caso de mudança da chefia do Poder Executivo. Por sua vez, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, estabelece regras e parâmetros e prioridades para o ano subsequente, atualizando as metas indicadas no plano plurianual. Afinal, quem nunca fez um planejamento de médio ou longo prazo para depois ter que fazer ajustes nesses planos que a gente imagina? Essa, galera, é a tarefa da LDO, trazer objetivos estratégicos do plano anual, que dura 4 anos, para o tempo presente. É como se fosse um acompanhamento dos checklists dos 4 anos para a gente ver o que está sendo realizado e o que precisa ficar em cima para fazer acontecer, quais as tarefas anteriormente previstas precisam ser lá adaptadas às circunstâncias de agora. Assim, essa LDO vai servir como uma ponte para ligar os objetivos estratégicos especificados no plano plurianual com a concretude operacional da Lei Orçamentária Anual, a conhecida LOA. A LOA é o orçamento propriamente dito, em que é previsto o quanto será arrecadado pelo poder público no ano seguinte e para quais atividades esses recursos vão ser destinados. É o equivalente público à tabela de Excel que você organiza, ou deveria organizar, né, galera, as suas finanças pessoais. A receita do Estado, ou seja, de onde vem o dinheiro público, decorre principalmente pela cobrança dos tributos, como o imposto de renda, o imposto sobre serviço, o imposto sobre importação. Nenhuma despesa pública pode ser realizada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual, princípio da legalidade. A Lei Orçamentária Anual é construída com base não só nas prioridades estipuladas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas também em conformidade com as regras especificadas nesta lei.
Isso porque a lei que atualmente rege as finanças públicas é a Lei 4.320, que data dos últimos dias do governo João Goulart, ou seja, antes da ditadura militar. Foi uma lei extremamente importante na época, o primeiro esforço de racionalização do direito financeiro no país, mas hoje ela se encontra muito defasada com a realidade nossa do mundo digital. Porém, ao invés da gente atualizar, os legisladores preferem usar a LDO para ano a ano preencher essas suas lacunas. Assim, a cada ano e em cada ente federativo, o orçamento público é regido potencialmente por um conjunto diferente de regras, o que impacta negativamente na atividade financeira do Estado, pois vai ficar muito difícil de prever como que vai funcionar o orçamento naquele ano. E aí vai ficar pouco transparente e, consequentemente, difícil de a gente entender e fiscalizar. E é por esse buraco normativo que surgem as distorções, como um tal de orçamento secreto, um mecanismo criado por meio da LDO para que os parlamentares federais façam a destinação de emendas parlamentares sem a devida transparência sobre qual é a identidade do parlamentar verdadeiramente responsável por aquela destinação do recurso público. Esse negócio, galera, de orçamento secreto é coisa de gente que tá devendo. Porque quem não tá devendo nada, não tem nada a esconder, não é mesmo? E isso vai contra o princípio da transparência, que deve reger o funcionamento de toda a máquina estatal. Afinal de contas, o dinheiro é de todo mundo. Afinal, como é que o cidadão vai fiscalizar o seu representante legislativo se ele não tem como saber como que ele está utilizando o seu poder de destinação de recursos públicos por meio das emendas parlamentares? Por outro lado, é importante notar que aqui no Brasil o orçamento público não é vinculativo, e sim autorizativo. Isso quer dizer que ele autoriza a despesa, mas não obriga a máquina pública ou o gestor que ele realize aquele gasto. Ou seja, o gestor público pode executar tão somente a despesa prevista no orçamento, mas não é obrigado a executar toda a despesa do orçamento. Até porque uma coisa é a despesa ter previsão orçamentária e outra coisa muito diferente é ter dinheiro de verdade lá no caixa para executar essa despesa. Contudo, essa regra de que o gestor não é obrigado a executar possui exceções, como no caso das emendas parlamentares individuais, cuja execução é sim obrigatória para o Poder Executivo. Essas emendas individuais estão previstas na Constituição Federal e não se confundem com aquele orçamento secreto. Vamos falar mais sobre a diferença entre orçamento secreto e emenda individual do orçamento público em outro vídeo. Aguarde! O exame das leis orçamentárias permite observar quais são as verdadeiras prioridades da administração pública, para além dos discursos inflamados da classe política. Assim, a sua elaboração e a sua execução devem ser acompanhadas bem de pertinho pela sociedade civil. Como quem elabora as leis orçamentárias é o Poder Legislativo, é importante para a gestão de um país, de um estado, de um município, que o seu Poder Legislativo converse muito bem com o Poder Executivo, para que aquele plano de governo vencedor nas eleições, corporificado nas leis orçamentárias, seja bem construído e muito bem executado, sempre em conformidade com as regras legais. Se os poderes ficam aí batendo cabeça entre si, quem perde é a sociedade, é você. Além disso, idealmente, o próprio Estado deve se preocupar em estabelecer uma política de participação cívica na elaboração e na execução do orçamento público, por meio de audiências públicas e de chamamentos em busca de contribuições da sociedade civil e das suas contribuições. O povo tem muito a contribuir na identificação e na priorização dos problemas que ele mesmo tem, né? Então, custa perguntar? Afinal, o orçamento público é uma peça fundamental
para a organização da máquina estatal e, dessa forma, a sua construção deve contar com todo o conhecimento intelectual e prático disponível por aí. Por vezes, isso acontece principalmente no âmbito das prefeituras, por meio principalmente do chamado orçamento participativo, do qual falaremos em um futuro vídeo específico em breve. Todavia, muitas vezes isso não acontece, ora por falta de conhecimento, daí você vai poder indicar o canal A Máquina Pública para o seu parlamentar, ou mesmo por preguiça. Daí você troca de representante na próxima eleição. Falar nisso, galera, outubro tá aí e é hora de dar o troco nessa galera ruim. Gente, cuidar do orçamento público é de responsabilidade de todos os gestores públicos, mas também de cada um de nós. Afinal, em uma democracia, você, eu e nós somos a máquina pública.